O misterioso caso da família Sodder. A história da família Sodder tem sido investigado em todo o mundo e ao longo dos anos não se chegou a uma conclusão e ainda hoje esconde mistérios arrepiantes que nunca foram descobertos. O fogo. Fayetteville, Virgínia, Estados Unidos, 1945. À meia-noite da véspera de Natal, Jeanne Sodder acordou subitamente com o telefone tocando. Uma mulher ligava perguntando sobre um homem que Jeanne não conhecia. A mulher, do outro lado da linha, deu uma risada estranha e depois desligou. Jeanne notou então que as luzes da casa estavam acesas e as cortinas abertas. Naquela noite, ela tinha ido para a cama mais cedo e logo depois o seu marido. Ela então teria dito ao mais novo de seus 9 filhos para ir dormir, mas ele e os irmãos imploraram para ficarem acordados até tarde para brincar. A mãe finalmente cedeu, mas disse para eles se certificarem de que todas as luzes fossem apagadas e fechassem todas as portas e janelas de sua casa antes de dormirem. Mas tudo indica que isso não tenha sido feito. Após a estranha ligação, Jeanne voltou para a cama, mas por volta de 1h da madrugada foi acordada por um barulho alto e em seguida um ruído que parecia uma bola quicando vindo de dentro de casa. Ela achou que seriam as crianças brincando. Jeanne então tentou voltar a dormir, mas notou que o quarto estava cheio de fumaça. A casa estava em chamas. A mulher prontamente acordou o marido e gritou para que seus filhos saíssem de casa. Houve um certo tumulto e assim que saíram, perceberam que 5 das crianças não estavam lá. Exatamente as mesmas crianças que pediram para ficar acordados até tarde naquela noite. A busca pelas crianças. George Sodder e seus 2 filhos mais velhos tentaram entrar na casa em chamas, mas o chão do primeiro andar estava totalmente tomado pelo fogo. George então correu para o outro lado da casa para subir em uma escada que ele deixava no quintal e entrar no segundo andar. Mas a escada, que sempre ficava lá, havia desaparecido. Simplesmente não estava mais lá. Várias tentativas foram feitas para entrar na casa em chamas, mas todas falharam. Enquanto isso, uma das meninas correu para os vizinhos pedindo para chamar os bombeiros, mas o telefone não funcionava. Então, foram para um bar próximo ao local, mas lá o telefone também não funcionava. E o pior, o carro da família também não pegava. O incêndio poderia ser visto a metros de distância da casa e provavelmente isso alertou alguém que chamou os bombeiros. Mas eles só chegaram horas depois, já ao amanhecer. Quando eles chegaram, não havia mais nada a ser feito. Em 45 minutos a casa tinha sido completamente destruída. Maurice, de 14 anos. Martha, de 12 anos. Louis, de 10 anos. Jeanne, de 8 anos. E Beth, de 6 anos. Não sobreviveram ao fogo. Bom, pelo menos isso é o que foi declarado. As investigações. Uma investigação logo foi instaurada, mas não durou muito tempo. Os investigadores declararam que o incêndio ocorreu devido a uma falha elétrica. De toda forma, se isso aconteceu mesmo, por que algumas testemunhas disseram que a árvore de Natal continuava acesa mesmo durante o incêndio? Segundo as investigações, nenhum resto mortal foi encontrado. O que é estranho, pois em um incêndio que durou tão pouco tempo, pelo menos os restos carbonizados ou os ossos das crianças deveriam ter sido encontrados. Mas logo depois, a polícia informou que os corpos das 5 crianças deveriam ter sido consumidos totalmente pelo fogo. Mais tarde, descobriu-se que na verdade foram encontrados sim restos mortais nas ruínas, mas não foram entregues à família. Segundo os investigadores, eles não queriam aterrorizar ainda mais os pais das crianças. Mesmo cheio de pontas soltas, os especialistas encarregados da investigação declararam o caso como encerrado e disseram que as crianças morreram no incêndio, que o incêndio foi acidental e as investigações terminaram. A princípio, o casal acreditou na história, mas meses se passaram e várias contradições foram surgindo ao longo do tempo. George Sodder rotineiramente vasculhava os escombros da casa em ruínas à procura de alguma resposta, mas não achou nada. Ele então
resolveu cobrir os escombros com areia e fez um jardim em homenagem aos seus filhos. Mas tudo o que aconteceu deixou a família intrigada. Ainda haviam questões persistentes que não só os atormentavam, mas o resto da comunidade. Por exemplo, um dos irmãos sobreviventes afirmou que durante vários dias antes do incêndio, seus irmãos haviam dito que viram um estranho observando-os do lado de fora da casa. Alguns dias antes do incêndio também, testemunhas denunciaram um homem que foi visto cortando os fios de telefone da rua. Ele foi preso, mas havia dito que cortou os fios para vender, pois achava que teriam algum valor. Após o incêndio, este homem foi interrogado, mas negou participação no crime. E como ele tinha um álibi, foi liberado. Foi devido a isso que os telefones da vizinhança não funcionavam. A escada que George procurou na noite do incêndio foi encontrada, jogada em um terreno próximo. Finalmente, algumas testemunhas declararam que viram bolas de fogo lançadas em direção à casa pouco antes do incêndio. Com tantas declarações, não era possível acreditar que o incêndio teria começado devido a uma falha elétrica, e logo surgiram outras possibilidades e teorias do que teria acontecido com as crianças naquela fatídica noite de Natal. Mas uma coisa era certa: os pais tinham certeza que as crianças foram raptadas e o fogo foi apenas para despistar a todos. Outras alegações foram surgindo com o tempo. Um dos bombeiros que atendeu ao chamado naquela noite era irmão de Jane, tio das crianças. Ele afirmou que notou várias contradições no caso. Alguns de seus colegas afirmaram que, em altas temperaturas, os corpos das crianças realmente poderiam ter sido consumidos. Já outros bombeiros mais experientes atestaram que não. Mesmo em altas temperaturas, algum vestígio era para ter sido encontrado, principalmente porque o fogo durou apenas 45 minutos e alguns móveis da casa ainda estavam intactos. Então, George e Jane foram pedir mais informações. O chefe dos bombeiros disse que sim. Alguns restos mortais foram encontrados durante a investigação, mas eles foram enterrados no local do incêndio. Algo não está certo. Em 1949, George descobriu uma caixa contendo restos mortais. Eram 4 vértebras, alguns ossos menores e algo que parecia ser órgãos internos. A primeira análise, realizada por um dos patologistas que participou das investigações iniciais, constatou que os ossos eram de um menino com cerca de 14 anos, exatamente a idade de Maurice Soder no dia do incêndio. Mas George não acreditava que nenhuma das 5 crianças estivesse morta. Por isso, pediu mais uma análise. Desta vez, eles deram um resultado totalmente diferente. Os ossos seriam de alguém mais velho, um adulto, e novamente, não havia sinais que os fizessem pensar que as crianças tenham sido mortas no incêndio. Finalmente, mais uma análise foi feita, e desta vez foi relatado que os restos mortais encontrados eram, na verdade, ossos e vísceras de boi. Isso, como você pode imaginar, abriu as portas para mais teorias. Não havia literalmente nenhuma evidência que pudesse confirmar que as crianças morreram por causa daquele incêndio. 6 anos depois, George e Jane colocaram um cartaz no local onde a casa foi incendiada. Nele estavam as fotos de seus 5 filhos e uma recompensa de $5.000, muito dinheiro na época, para quem pudesse dar alguma informação plausível para solucionar o caso. Após isso, cartas chegaram aos montes. Uma delas dizia que uma das crianças estava em um convento em St. Louis. Outra alegou que as crianças estavam na Flórida com um parente distante. As cartas não paravam de chegar, mas nenhuma trouxe nada palpável. Em 1968, outra peça incompreensível foi adicionada ao quebra-cabeça. A família Soder recebeu uma carta do Kentucky, contendo uma foto de um homem e algumas palavras escritas no verso que dizia: Louis Soders, eu te amo, meu irmão Frank. Os meninos, A 901 32 ou 35. Os Soders contrataram um investigador particular para investigar o caso, mas depois de partir para o Kentucky, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Mas afinal, o que aconteceu com as crianças Soders? Talvez nós nunca saberemos,
mas há questões interessantes que precisam ser respondidas antes. Quem era o homem misterioso visto observando as crianças no dia anterior ao incêndio? Por que a polícia liberou tão facilmente um homem que havia sido preso cortando os fios de telefone na rua? Quem tirou a escada de onde geralmente George Soder aguardava? De onde vieram os ossos de um adulto do sexo masculino e por que o primeiro investigador fez as análises erradas? De onde veio os órgãos bovinos? E a fotografia enviada? De onde veio? Quem a enviou? E mais, o que aconteceu com o investigador que desapareceu? George Soder morreu em 1969 e Jane Soder morreu em 1989. Mas, mesmo após a morte dos dois, mais teorias foram surgindo. Uma das filhas do casal, Sylvia, disse que seu irmão contava uma história em que 1 ano antes do acidente, um corretor de imóveis tentou vender um seguro que cobria por incêndios. Quando George recusou, o homem, de descendência italiana, teria proferido mais insultos a George, que revidou. Dizem que no calor da discussão, George teria feito críticas a Mussolini, que governava a Itália na época. O homem teria ficado furioso e disse que um dia a sua casa seria incendiada e seus filhos desapareceriam. Alguns afirmam que tudo não passou de uma vingança desse corretor de imóveis. Outra teoria é que as crianças haviam sido sequestradas e o incêndio teria sido para matar o resto da família. Outros dizem que tudo não passou de uma ação de vândalos bêbados na noite de Natal. Por outro lado, é realmente possível que as crianças tenham morrido em casa naquela noite. Quando a casa desabou, eles arderam em chamas antes da chegada dos bombeiros. Mas, mesmo assim, ainda há muitas dúvidas sobre o incêndio e a investigação mal concluída só alimentou e alimenta cada vez mais as teorias do que teria acontecido de fato naquela fatídica noite de Natal. A irmã mais nova do casal, Sylvia Soder, frequentemente ainda aparece na mídia, em jornais e programas de TV, para divulgar o caso e achar, quem sabe, uma relativa paz e saber o que de fato aconteceu com os seus irmãos.